olha só, terminando aí as formas de instalação, eu trago essa observação aqui. Essa observação, eu sempre deixo nos meus materiais. Por quê? Porque eu já vi o CESP cobrar, né, sobre a incomunicabilidade do preso, né, se o preso pode ser incomunicável ou não. Então eu falei, cara, é melhor passar a informação, passar o conhecimento, do que não passar e faltar na hora da prova. Então vamos falar sobre isso. Incomunicabilidade do preso. A pergunta é muito fácil. O preso pode ficar incomunicável? Ou seja, não falar com ninguém? Né? Se você fizer uma leitura do artigo 21 do Código de Processo Penal, nós vamos verificar que de fato, né? Observa lá comigo aqui, ó. Esse aqui vale a pena a gente ler, porque eu não gosto de ficar lendo artigo de lei com vocês em aula. Artigo da lei, em regra, você tem que ler na tua casa. A gente vai trabalhar coisas que você não consegue observar, mas aqui é necessário. Olha lá, a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade que não excederá de 3 dias será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público. E tem mais alguma coisinha lá que não interessa para nós. Então, você fazendo uma leitura, né, uma interpretação literal do que está escrito aqui, verifica que o preso pode ficar incomunicável, né? Só não pode exceder 3 dias, tem que ser decretada por despacho fundamentado do juiz, né? A requerimento, a pedido, seja do delegado de polícia, seja do Ministério Público. Tranquilo? Mas na verdade, não pode ficar incomunicável. Tá joia? Então vamos entender isso aqui de forma bem tranquila, bem devagar. O artigo 21, esse artigo 21 que nós estamos falando aqui, ó, tá? Esse artigo 21 aqui, ó, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Tá joia? Vamos entender isso? Não vou aprofundar com vocês o Instituto da Recepção e etc. Se a gente trabalha em controle de constitucionalidade, é outra coisa. Tá joia? Matéria de direito constitucional e que, em regra, os concursos aí que caem esse tema são concursos mais aprofundados. Mas só para você entender, o que acontece? Quando tem o que é uma Constituição? Olha o nome, ó, Constituição, de constituir. Constitui o quê? Constitui um novo Estado, tá? Ele constitui um novo Estado. Então, em 1988, nós constituímos um novo Estado, né? Uma nova Constituição. E nós sabemos que a Constituição, aquela pirâmide, né? Conhecida pirâmide de Hans Kelsen, né? Aquela pirâmide, quem está no ápice da pirâmide? A Constituição. Então, todas as normas que estão abaixo da Constituição, chamadas de normas infraconstitucionais, devem obediência a essa Constituição. Elas não podem contrariar essa Constituição. Tudo bem? Então, quando foi no ano de 1988, para ser mais preciso para vocês, 5 de outubro, né, de 88, nasceu a nossa Constituição Federal, a nossa Constituição atual. Mas antes dessa Constituição, nós tínhamos toda a legislação brasileira, né, que estava em andamento. Então, como teve uma nova Constituição e eu tinha a legislação anterior, trazendo como base aqui, nós estamos dando processo penal, o nosso Código de Processo Penal de 1941. Então, ele vinha em vigor. Então, quando nasceu em 88 a Constituição, o Código já existia, o nosso CPP. E aí, o que acontece? Nasce o Instituto da Recepção. Eu vou verificar, né, foi verificado à época, o nosso Código de Processo Penal, se ele está de acordo com a Constituição de 88 ou não. Os pontos, né, do Código de Processo Penal que estava de acordo, que não contrariava a Constituição, foram o quê? Recepcionados pela Constituição Federal. Agora, os pontos que não estavam de acordo com a Constituição Federal, eles foram o quê? Não recepcionados pela Constituição. E o nosso artigo 21 foi um dos pontos do nosso Código de Processo Penal, teve outros, um dos pontos que não foi recepcionado. Tranquilo? Não foi recepcionado. E por que ele não foi recepcionado? Porque ele foi contrariado, ele contrariou, melhor dizendo, a Constituição Federal. Ele contrariou qual o instituto da Constituição Federal de 88?
o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º, né? O que fala para nós lá do artigo 136? O 136, ele traz o estado de defesa. A nossa Constituição de 88, nós vivemos no estado de normalidade, mas a própria Constituição, ela traz 3 estados que a gente chama de estado de anormalidade, estado de exceção, que é a intervenção federal, nosso estado de defesa, do 136, e o estado de sítio. Nessa sequência, né, de gravidade, do menor para o maior. Então, o que acontece? Quando é decretado, né, um estado de defesa, um estado de sítio, que é um estado de exceção de anormalidade, a própria Constituição, ela autoriza, o que ela autoriza? Restringir alguns direitos fundamentais. Ela autoriza restringir esses direitos fundamentais. Que direito, professor, que ela autoriza restringir quando é decretado um estado de defesa, um estado de sítio, por exemplo? Direito de liberdade, de locomoção, né? Direito de reunião, dentre vários outros. Então veja que é um estado de anormalidade que a própria Constituição permite restringir, ok? Mas aqui no nosso 136, no parágrafo 3º, mais precisamente no inciso 4º, o que acontece? O que fala o inciso 4º aqui, ó? Basicamente ele fala assim, ó: o preso não ficará incomunicável. Beleza? Então, decretado o estado de defesa, onde eu posso restringir direitos fundamentais, ele diz para mim no inciso 4º aqui, ó, mesmo no estado de defesa, o preso não ficará incomunicável. Então, o raciocínio foi muito simples. Se no estado de anormalidade, que é o estado de defesa, onde eu posso restringir direitos fundamentais, o preso não pode ficar incomunicável, com muito menos razão, ele vai ficar incomunicável no estado de normalidade que nós vivemos. Logo, o artigo 21 não foi recepcionado pela Constituição. Professor, mas por que o 21 ainda está lá descrito lá no Código de Processo Penal? Porque o nosso Congresso Nacional, lá mais precisamente acho que o Senado, não baixou uma resolução para retirar isso aí. Tudo bem? Então, por isso que ele está lá. E aí esse é o problema, né? Ele não foi recepcionado, né? Então, logo, não tem vigência no nosso ordenamento jurídico, né? não tem eficácia no nosso ordenamento jurídico, mas as bancas se aproveitam disso. O que aconteceu já em questões de concurso? Ele disse assim, ó, bem básico: segundo o Código de Processo Penal, e aí começou copia e cola. O preso, basicamente copia e cola, né? O preso, né? Desculpa, segundo o Código de Processo Penal, a incomunicabilidade que não excederá de 3, isso aí ele copiou e colou. E aí perguntou se era verdadeiro ou falso. Como ele começou segundo o Código de Processo Penal e não foi retirado esse parágrafo único, por exemplo, lá do 21, segundo o Código de Processo Penal, fiz o copia e cola do Código de Processo Penal para vocês aqui, ó. Segundo o Código de Processo Penal, ele pode ficar incomunicável, então a questão é verdadeira. Aí no outro concurso colocou lá a incomunicabilidade do preso que não excederá, né, de 3 dias, papapá. Veja que ele não blindou segundo o CPP, ele só falou assim, a incomunicabilidade, aí ficou falso. Então o examinador aproveitou dessa falha lá de não retirar para tentar cobrar do candidato. Então cuidado quando a gente chama de blindagem da questão. Segundo o Código de Processo Penal, ele vai ficar incomunicável, mas na verdade ele não vai ficar. Então as duas questões que eles fizeram aí no concurso aí, eu achei assim, besteira na minha opinião, mas nós não temos que estar brigando com as questões de concurso, nós temos que acertar as questões. Então repetindo, a questão caiu assim: segundo o CPP, a incomunicabilidade do preso não excederá 3 dias para Pará. Verdadeiro, segundo o CPP está lá escrito aí. Aí uma outra questão em outro concurso, ele não falou segundo o CPP, só falou assim: a incomunicabilidade do preso não excederá, estava falso. Por que estava falso? Porque não foi recepcionado pela Constituição. Então bastante cuidado quando ele blinda as questões. Tá joia? Tranquilo? Simples a incomunicabilidade? Então show de bola. Vamos embora. Lembrando, qualquer dúvida é só mandar aí no sistema que a gente vai tirar a dúvida. Pronto. Olha lá, ó. Outra observação: direito de constituir defensor na fase do inquérito policial. Lembra que em aula passada nós tratamos daquela característica quando a gente falava que o inquérito era inquisitivo, que não tinha contraditória e ampla defesa, e aí houve essa novidade, né? Esse artigo aqui, ó, isso aqui foi criado lá pelo artigo 14A
do Código de Processo Penal. Isso aqui foi incluído agora pela lei do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Então, esse 14A aqui, né, que trouxe esse direito aí de constituir o defensor, não existia, né, até entrar em vigor a lei do pacote anticrime. E aí ele criou isso aqui. Ou seja, só relembrando que nós vimos na aula passada, né, que eu falei para vocês lá, qual é uma das características do inquérito? Inquisitivo, não há contraditório e não há ampla defesa. Mas olha o que o legislador trouxe agora. Bem simples o raciocínio de tudo isso aqui, ó. Primeira coisa, para quem é aplicado isso aqui, ó, tá? Os servidores do artigo 144 da Constituição e o 142 também da Constituição. Gente, bem fácil. Veja que eu coloquei aqui de propósito, né, em negrito para você verificar. A ideia aqui é muito simples, né? A ideia é muito simples. Ele diz lá para nós o quê? Olha lá, esses servidores, quando forem investigados, você está falando com esses servidores quando forem investigados, investigam onde? Na fase do inquérito. É o inquérito que investiga, né? O que vai acontecer? Por fatos, quais fatos? Olha aí, ó, uso da força letal. Já vou dar exemplo disso aqui. Uso da força letal praticados no exercício funcional, tá? Poderão constituir defensor. Olha lá, ó, eu vou ter advogado. Assim, o investigado deverá ser, olha a palavra que ele usou aqui na fase do inquérito, hein? Citado, para que no prazo de 48 horas constitua um defensor, a contar do recebimento da citação, dessa comunicação, beleza? E aí ele complementa, caso aí esse investigado não indique um defensor nesse referido prazo, a instituição aqui, ó, tá? A autoridade responsável pela investigação intimará quem? A instituição do investigado, né? Do investigado, para que indique um defensor também no prazo de 48 horas. Vamos dar um exemplo disso aqui para ficar fácil? Quem são melhor dizendo, esses servidores do 144? A galera da segurança pública, as polícias, né? Lá do 144, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e agora a mais nova, né? Polícia Penal, nossos antigos agentes penitenciários. Então, essa galera aí, se elas estiverem no exercício funcional, fizer uso da força letal, vão ter direito de em 48 horas constituir o defensor, serão citados para fazer isso. Se não fizer, a instituição da qual eles pertencem também vai fazer. Tudo bem? Vamos dar um exemplo para você entender? Olha só, eu falei lá na primeira aula, lá na minha... Acho que falei sim, mas se não falei, eu vou falar agora. Né? Que eu sou delegado de polícia civil aqui em Rondônia e hoje eu trabalho em qual unidade? Eu trabalho na CORE, né? Que é uma Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. É a unidade de operações especiais da Polícia Civil. E a nossa função não é investigativa, né? Eu como delegado, eu não trabalho como investigação. A nossa atividade é de execução. Nossa função é apoiar as delegacias que realizaram uma investigação e aí estão deflagrando as suas operações, né? No cumprimento principalmente de mandado de busca e apreensão das residências e cumprimento de mandado de prisão de pessoas. Tudo bem? Então, quando nós fazemos aí, né, esses cumprimentos de mandado de busca e apreensão das residências, né, a CORE, a minha unidade, normalmente ela é mandada em residências onde os indivíduos que permanecem nessa residência são de alta periculosidade, né? Então manda uma unidade que tem um equipamento melhor, né? De ter um treinamento um pouco mais na frente, não que é melhor que ninguém é melhor que ninguém, né? Só tem um equipamento melhor e treina um pouco mais, tem mais tempo para treinar. Imagine o seguinte, qualquer atividade dessa, né? Qualquer dia que estiver fazendo um cumprimento de um mandado desse, o que acontece? Nós podemos deparar lá com o delinquente que nos receba atirando. Isso pode acontecer, né? Imagine que numa condição dessa recebeu lá, pum, bum, bum, atirando. Nós vamos, né, repelir aquela agressão injusta e vá que essa pessoa venha a óbito, por exemplo, né? Esse delinquente venha a óbito. O que vai acontecer? No exercício funcional foi feito o uso da força letal. Então, nós deveremos ser citados, instalar o inquérito para apurar nossa, né? Somos investigados, e aí vamos ter que ser citados para quê? Para que nós constituirmos quem?
um defensor no prazo de 48 horas. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Veja que esse novo instituto aqui, né, trazido pela lei do pacote anticrime, trouxe a possibilidade de você realizar o contraditório em ampla defesa dentro do inquérito policial, né? Por isso que eu falei lá quando nós estudamos que aquela característica do inquisitivo ela flexibilizou um pouco, tudo bem? Mas lembrando, bem tranquilo, os pontos cruciais são esses. Só vai ser possível no uso da força letal, tranquilo? E do exercício funcional, não é em qualquer coisa que a galera da segurança pública vai ter direito. Vou dar outro exemplo para você. Imagine hipoteticamente que a minha unidade chegou lá e realizou a prisão de determinado traficante de drogas. Aí o traficante de drogas chegou para nós e falou assim, ó, 100 mil para você me liberar. Aí, beleza, cadê os 100 mil? Pegamos os 100 mil. Ou seja, eu recebi uma vantagem indevida, né? Isso é corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Cometi um crime, vai ser instaurado um inquérito para investigar essa conduta criminosa, tudo bem? Então, nesse caso, vai ter direito a constituir o defensor? Não, porque corrupção passiva não foi no exercício funcional o uso da força letal. Então, veja que era um caso bem específico para pessoas específicas, né? Um caso específico, né? Hipótese específica para pessoas específicas. Então, a característica do inquérito sem inquisitivo ele mantém, né? Na minha opinião, mantém. A gente não sabe como é que vai cobrar isso na prova, porque não teve nenhuma prova depois do pacote de crime aí, cobrando nesse sentido, né? Pelo menos até agora, né? Que a aula está sendo hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 17, né? No dia 17 de abril aí de 2020. Então, até agora a gente não tem conhecimento. Então, a gente vai ver como vai funcionar isso nas próximas provas. Mas a ideia é essa, é bem específico. Então, dá para visualizar o quê? Ele continua sendo inquisitivo o inquérito, mas com uma exceção de eu vou exercer o contraditório para defesa aqui. Tá joia? Então, essa aqui é da segurança pública. Mas também não é só a galera da segurança pública aqui do 144. As Forças Armadas, o mesmo raciocínio. Uso da força letal, exercício funcional. Só que eles têm um adendo a mais. Por quê? Além deles terem que estar no exercício da função, o uso da força letal, ainda eles têm, a missão deles tem que ser o quê? Ó? Tem que ser garantia da lei e da ordem, que eles estão chamando aí de GLO. Tranquilo? Então as Forças Armadas têm outras missões, né? De forma excepcional que eles vão trabalhar na garantia da lei e da ordem. A garantia da lei e da ordem é a galera da segurança pública. Exemplo aí de garantia da lei e da ordem do Exército aí foram as comunidades do Rio de Janeiro, né? Teve lá essa situação. Então, se eles lá, né, em missões de garantia da lei e da ordem, começarem, ou seja, vão estar lá no exercício da função, usar a força letal, a mesma coisa. Serão citados para que em 48 horas possam o quê? Constituir um defensor. Se não constituir, aí a instituição da qual o servidor pertença vai constituir para ele em 48 horas, vai indicar um para ele em 48 horas. Beleza? Cuidado. Isso aqui, ó, 14A é novo, é do pacote anticrime, tá joia? Não está em vigor e a eficácia dele não está suspensa. Eu falei para vocês que a gente vai fazer um videozinho exclusivo só falando do que está suspenso e o que não está. Então, fazer uma aula só para isso. Então, verifique que isso aqui, ó, tá valendo. Se isso acontecer hoje, com certeza terá aplicabilidade. Logo, para nossa prova, pode ser cobrada tanto a prova aí nas próximas aí? Pô, com certeza. Hoje nós temos a Polícia Civil, já está com o edital publicado da Polícia Civil do Paraná, né? A galera que vai fazer aí Paraná aí. Então, isso aqui pode ser cobrado na prova de vocês, sem sombra de dúvida. Tá joia? Tá valendo, tá beleza aí. Show de bola, tranquilo? Então, vamos lá.